Na aula de hoje, a gente vai falar da intervenção precoce nos transtornos do neurodesenvolvimento. Eu gosto de começar com essa foto porque ela mostra a importância da equipe interdisciplinar nessa intervenção. A gente sabe que quanto mais profissionais envolvidos nessa estimulação, nessa intervenção, a gente consegue melhores resultados. Para falar em intervenção precoce, a gente não poderia deixar de falar na importância do desenvolvimento infantil. A gente sabe que o desenvolvimento infantil, ele é um processo multidimensional. Ele não só engloba os aspectos físicos, mas também a maturação neurológica, comportamental, cognitiva, social e também afetiva da criança. Então, a gente pode entender que o desenvolvimento, ele é um processo multidimensional e que se inicia com o nascimento da criança. Para que a gente faça uma intervenção precoce, a gente precisa, em primeiro lugar, fazer o diagnóstico precoce. E o diagnóstico precoce só será feito se a gente conhecer o desenvolvimento infantil típico. Se a gente conhece o desenvolvimento infantil típico, a gente vai ter como base esse desenvolvimento para que a gente possa observar as alterações no desenvolvimento. Então, a gente precisa conhecer os marcos do desenvolvimento para que a gente possa identificar qualquer alteração. A gente sabe que as alterações, elas podem acontecer intraútero ou podem acontecer num momento mais tardio. Mas, frequentemente, a gente sabe que quando a criança nasce, a gente já pode observar algumas alterações do desenvolvimento. Seja ela um reflexo exacerbado, seja uma ausência de reflexo, e aí a gente vai começar a observar essas alterações. Algumas vezes, essas alterações só aparecem mais tardiamente, mas a gente sabe que a severidade de qualquer sintoma vai aumentar se não houver uma intervenção precoce. Por isso que a gente está aqui falando sobre a importância do diagnóstico para que a gente possa intervir o mais precocemente possível. Então, a estimulação precoce, ela deve ser iniciada logo que o bebê esteja clinicamente estável, e a gente fala que até completar os 4 anos de idade. Por quê? Não que a criança, depois dos 4 anos, não possa fazer estimulação, mas ela deixa de ser uma estimulação precoce. Por quê? É a fase em que o cérebro ele se desenvolve mais rapidamente, e a gente sabe que, nessa fase, a gente consegue oferecer maiores oportunidades de desenvolvimento. E, consequentemente, a gente busca o quê? A independência e a melhor qualidade de vida da criança no futuro. Então, aí a gente fala que é nessa idade, até os 4 anos de idade, que o cérebro ele está pronto para receber a estimulação. Inclusive, foram feitos vários estudos onde mostra um impacto econômico, ou seja, é um investimento inteligente, porque a gente sabe que lá na frente vai ter uma economia. Quando a gente fala em desenvolvimento, a gente fala que nada mais é do que a capacidade do ser em realizar funções cada vez mais complexas. Então, o que a gente exige de um bebê de 2 meses vai gradualmente aumentando a exigência. E quando ela chega no final da sua primeira infância, que é mais ou menos aos 6, 7 anos, a gente já exige situações mais complexas, como, por exemplo, a leitura. Quando a gente fala em desenvolvimento, a gente não pode deixar de falar na neuroplasticidade, que nada mais é do que a capacidade do sistema nervoso se organizar ou se reorganizar, tanto estrutural como funcionalmente. E a gente sabe que essa plasticidade, ela inicia no nascimento e até os 4 anos de idade, a gente consegue bastante resposta com relação aos estímulos. Existe uma teoria neuromaturacional
que fala que o desenvolvimento infantil, ele é céfalo-caudal. É por isso que a criança primeiro equilibra a cabeça, depois equilibra o tronco, para depois ficar em pé. Então, existe todas essas etapas do desenvolvimento. A gente sabe também que o desenvolvimento, ele é do centro para as extremidades. A coordenação motora, primeiro é a grossa, para a gente depois desenvolver a coordenação motora fina. E o desenvolvimento, ele é bilateral no começo e depois passa a ser unilateral quando a criança já adquire a sua dominância. Ou seja, ela escolhe qual lado que ela tem preferência. Então, a vigilância do desenvolvimento é muito importante para que a gente possa saber quando a gente tem que agir. Então, a gente promovendo um desenvolvimento normal e detectando precocemente algum problema, a gente vai conseguir maiores resultados. O que é mais essencial? Que seja feito nos primeiros 2 anos de vida. Como foi falado anteriormente, é o período que a gente tem a maior plasticidade cerebral. E os resultados vão ser melhores quando a intervenção é mais precoce, é mais intensiva, é mais prolongada e quando tem uma equipe multidisciplinar envolvida. Quando a gente fala da equipe multidisciplinar, a gente também não pode deixar de falar do envolvimento da família. É através do envolvimento da família que a gente consegue ganhos maiores. Então, a equipe tem que sempre informar a família sobre a doença, sobre os desdobramentos da doença e, principalmente, orientar o que a família deve fazer em casa, seja no momento de um banho, de um vestuário, de uma alimentação, de um autocuidado, mas, principalmente, o nosso papel é ensinar a família a brincar, uma brincadeira dirigida para que a criança possa se desenvolver. Então, quais seriam os objetivos gerais e principais de um programa de estimulação precoce? Maximizar o potencial de cada criança que está inserida no programa e promover um ambiente favorável para essa estimulação. A gente sabe que o ambiente, ele precisa ser apropriado para estimulação. Existem várias políticas públicas onde falam dos direitos das crianças. Tem a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, tem a Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência, e essas políticas, elas norteiam um pouco o que a gente deve fazer com relação ao desenvolvimento infantil. E quem são os profissionais envolvidos aí nessa estimulação precoce e nessa detecção precoce de alguma alteração? São os profissionais da atenção básica, das unidades básicas de saúde, saúde da família e os núcleos de apoio à saúde da família. A atenção especializada também está envolvida, onde tem atenção domiciliar, hospitalar, os ambulatórios de especialidades, também existem os segmentos do recém-nascido, e os centros de reabilitação. E os profissionais de educação também estão envolvidos nesse processo. A gente sabe que hoje existe a educação infantil e é nesse momento também que a gente consegue intervir precocemente. E como eu falei, sempre falando, os pais e os cuidadores também têm um papel muito importante nessa estimulação. Então, vários fatores vão influenciar no desenvolvimento da criança. Não esquecendo que o desenvolvimento ele é motor, cognitivo e social. E quais seriam esses fatores? A gente tem que entender que o desenvolvimento da criança, ele não depende apenas da maturação do sistema nervoso central. Existem fatores biológicos, sim, mas também existem os fatores relacionais, afetivos, simbólicos e contextuais e principalmente ambientais. Então, essa pluralidade de fatores que vai estar sendo levada em consideração. Então, a gente precisa entender que o desenvolvimento, ele depende sim do funcionamento do sistema nervoso central, mas a carga e a qualidade dos estímulos também vão ser muito importantes
para que a criança possa se desenvolver. Quando a gente fala em triagem, a gente não pode esquecer que existem várias triagens para a gente detectar alguma alteração no desenvolvimento. E essas triagens, muitas delas, logo ao nascimento. A gente sabe que tem a triagem auditiva, onde logo que nasce, a criança faz o teste da orelhinha. Tem a triagem visual, onde também existe o teste do olhinho. Existe a observação da motricidade, da linguagem e também da cognição. E o que é importante? A gente trabalha muito com escalas de desenvolvimento. Através dessas escalas de desenvolvimento, a gente também vai conseguir detectar precocemente alguma alteração. As alterações, elas podem ser tanto cognitivas, como motoras, como sensoriais. Essas alterações, elas podem vir juntas, elas podem ser confundidas e, com certeza, elas vão interferir na vida de relação, interação social e no aprendizado dessa criança. Existe um artigo que fala que existem 6 janelas de desenvolvimento motor grosso. Eu até colocaria mais uma, 7, que seria, a primeira janela seria o equilíbrio cervical. Então, a gente fala que o equilíbrio cervical é a primeira aquisição motora que a criança tem. Depois, ela vai sentar sem suporte. Significa que ela já tem um bom equilíbrio de tronco também. Depois, ela vai engatinhar com mãos e joelhos, ficar de pé, primeiro com apoio, depois fica de pé sozinha. Aí tem o andar com assistência e o andar sozinho. A gente fala que até os 18 meses de idade, a criança completa essa marcha independente. Então, a partir do momento que a criança chega aos 18 meses e ainda não conseguiu adquirir a marcha, é porque ela já tem um atraso no seu desenvolvimento. Então, existem várias escalas onde a gente pode acompanhar esse desenvolvimento. E eu falo que a escala mais importante e que está em nossas mãos é a nossa caderneta de vacinação. Na caderneta de vacinação, na página 44, existem todos os marcos do desenvolvimento. E se a gente consegue seguir esses marcos, a gente vai estar conseguindo também detectar alguma alteração precocemente. E aí a gente fala das condições de risco. Quem são as crianças que estão propensas a desenvolver alguma alteração no desenvolvimento? Crianças prematuras, crianças que sofreram asfixia perinatal, crianças que tiveram hemorragia periventricular, síndromes genéticas, onde a gente aqui falaria de várias síndromes, e as malformações congênitas. Aí engloba toxoplasmose, sífilis, rubéola, herpes, HIV, citomegalovírus e, mais atualmente, a síndrome congênita do Zika vírus. E a gente também coloca aqui os bebês considerados de risco, que são aqueles bebês que, por exemplo, vivem em orfanatos, que tiveram mães que usaram drogas durante a gestação. Então, qualquer condição social que possa levar a um risco de desenvolvimento. Então, a estimulação precoce, ela age diretamente nos atrasos motores, nos atrasos de fala, nos atrasos sociais e também para fatores de risco para atraso de desenvolvimento. Então, se a criança já tem um fator de risco para ter atraso, mas ainda não apresenta o atraso, mesmo assim, a gente já inicia esse programa de estimulação precoce. E quando a gente fala da estimulação propriamente dita, a gente não separa a estimulação em auditiva, visual, cognitiva, a gente trabalha a criança como um todo, mas só para ser mais didática, eu separei nessas áreas de desenvolvimento. Então, a estimulação auditiva, a gente vai estar trabalhando toda a questão da linguagem e da percepção do som da criança, onde a gente utiliza objetos sonoros, chocalho, muita conversa, muita música, e a gente consegue trabalhar essa parte auditiva e de linguagem da criança. A gente também trabalha com estimulação visual. Muitas crianças apresentam no seu desenvolvimento
alguma alteração visual, que consequentemente vai levar a uma alteração do desenvolvimento motor também. Então, a gente consegue, através da visão funcional, a gente trabalha a visão funcional da criança através de um ambiente adequado. Normalmente, a gente escurece a sala, faz o uso de lanternas, brinquedos com cores, tamanhos, alto contraste, brilho e texturas diferentes. A gente consegue trabalhar essa consciência visual. A criança começa a fixar melhor o olhar, a gente trabalha a fixação e o segmento visual também, e, consequentemente, o que a gente chama de coordenação olho-mão, onde a criança começa a levar a mão para pegar o objeto. A gente tem a estimulação motora, né, onde nada mais é a estimulação dos marcos do desenvolvimento motor. Então, é claro que a gente não vai pegar uma criança com 4 meses e estimular a ficar em pé. A gente vai saber qual etapa do desenvolvimento que ela precisa estar e, assim, estimular essa etapa que ela deveria estar. Então, várias crianças chegam para a gente, como a gente fala, desorganizada. Então, nosso objetivo é organizar essa criança e fazer com que ela fique numa postura mais adequada para poder brincar e, consequentemente, aprender. Aí vem a estimulação cognitiva, que nada mais é do que trabalhar toda a questão cognitiva dessa criança com relação à orientação espacial, orientação temporal, uma coordenação motora não só grossa, como mais fina também, a percepção sensorial e o esquema corporal. Para isso, a gente utiliza muito de brinquedos pedagógicos, quebra-cabeça, brinquedos de encaixe, isso tudo a gente vai estar trabalhando com essa criança. A gente fala que o brincar é muito importante. Por quê? É por meio do brincar e das brincadeiras. Primeiro com o próprio corpo, depois com o corpo do outro e com os objetos, que a criança vai desenvolvendo todo o seu repertório, tanto motor, sensorial, cognitivo, social e emocional. Tem crianças, por exemplo, que têm um problema sensorial importante e que não conseguem tocar no brinquedo. Então, a gente trabalha essa sensibilidade para que ela possa explorar de forma adequada os brinquedos. A gente precisa considerar a história de vida da criança, os fatores ambientais também, porque a gente considerando isso, a gente vai estar determinando qual atividade é ideal de acordo com cada criança, e principalmente com relação à idade da criança também. Então, quando a gente fala num programa de estimulação precoce, a gente estimula a atenção, concentração, memória, a gente promove uma socialização, uma recreação, um relaxamento físico e psíquico. E o grande objetivo nosso é o treinamento e orientação de AVDs, que são as atividades de vida diária. A gente trabalha muito com a psicoeducação, que nada mais é do que a gente empodera as famílias para estarem trabalhando com os seus filhos. A gente torna aquela pessoa, aquele pai, aquela mãe, aquele cuidador, responsável pelo processo de intervenção precoce daquela criança. E a partir do momento que ele conhece, ele consegue participar mais ativamente do processo de estimulação. O brincar, então, quando adequadamente dirigido, a gente fala que consiste na ferramenta mais importante nas mais diversas faixas etárias. Quando a gente fala em brincadeira, a gente precisa dos recursos materiais para isso. Então, a gente trabalha muito com brinquedos pedagógicos, tapete, bola, e aí são alguns exemplos de materiais que a gente utiliza para estimulação. Aqui a gente tem algumas formas também de andador, tá? A mesinha infantil, onde a gente trabalha uma atividade onde a criança precisa ficar mais concentrada. O armário aí repleto de brinquedos, né? A gente trabalha basicamente com brinquedos, e esses brinquedos são escolhidos de acordo com a faixa etária de cada criança. É muito importante o posicionamento da criança. A criança bem posicionada, ela consegue aprender melhor, ela consegue assimilar melhor
o que a gente está oferecendo. Então, um adequado posicionamento é fundamental. Tem essa cadeira, que é o bumbo, que a gente chama, onde a própria cadeira e a mesinha auxilia nessa estimulação. A gente tem essa calça que a gente chama de calça sensorial, onde ela também ajuda no posicionamento da criança para ser feita a estimulação. E quando a gente fala em estimulação precoce, a gente não pode falar também da educação precoce. A educação precoce é um atendimento que acontece pela Secretaria de Educação. A gente fala que existe uma parceria entre a saúde e a educação, e esse programa de educação precoce acontece nas escolas da Secretaria de Educação. Existem várias escolas onde tem esse programa, em todas as regionais existem, e esse trabalho, ele acontece desde 1987, onde hoje é considerado um programa do governo do Distrito Federal. E esse programa, ele é oferecido para qualquer criança que tenha alguma necessidade educacional especial, em parceria com as suas famílias. Então, a criança, para participar desse programa, ela precisa de um encaminhamento médico, e através desse encaminhamento, ela começa o processo de estimulação nas escolas. Os locais de funcionamento na Secretaria de Educação pode ser tanto no centro de ensino especial, como nos centros também, no caso de educação infantil, tá? E existem também algumas atividades que são realizadas no Hospital de Apoio de Brasília, que é onde eu trabalho atualmente, são atividades que a gente considera também de estimulação. A gente faz a oficina de Chantala. A oficina de Chantala, ela serve para que a mãe aprenda a massagear o seu filho. Uma massagem, a Chantala nada mais é do que uma massagem para bebês, onde a mãe, através do toque, ela melhora seu vínculo com o seu filho. Não necessariamente a mãe, mas qualquer cuidador. Então, a gente ensina a família a fazer a massagem, onde a própria família toca no seu filho, ela faz as atividades propostas. A gente também tem a atividade assistida por animais, onde a gente utiliza de qualquer animal. Atualmente, com a pandemia, a gente não está tendo no hospital, mas a gente já funcionou anteriormente, e a gente atualmente, no caso, nos últimos anos, a gente utilizava o cachorro, tá? Pode ser um gato, enfim, outros animais. Mas a atividade assistida nos hospitais, nos últimos 3 anos, tem sido com o cachorro, através de visitas, são visitas assistidas por animais, e a gente sabe que essas visitas fazem com que a criança, ela reduza a sua percepção de dor e de ansiedade. É uma criança que está internada e tem a visita do cachorro, então isso ajuda na melhoria das suas relações interpessoais, auxilia nos exercícios fonoaudiológicos, crianças que não falavam e começaram a falar através do contato com o animal, e principalmente a descontração em ambiente hospitalar. Aqui é uma criança que está internada no hospital materno-infantil, do outro lado é uma criança que está no hospital de apoio, onde a gente consegue fazer a gente trabalha com essa relação entre a criança e o cachorro. Eu faço parte desse projeto, que é um projeto voluntário, onde essas visitas eram feitas em hospitais, em asilos, mas atualmente com a pandemia elas estão suspensas. E quando a gente fala de terapia assistida por animais, a gente não pode deixar de falar da ecoterapia. A ecoterapia, ela é um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar. Ou seja, a gente tem um profissional da área de saúde, da área de educação e da área de equitação. E todos esses profissionais estão juntos buscando o desenvolvimento biopsicossocial das pessoas portadoras de deficiência. Então, através do cavalo, a gente fala assim, que nossa equipe, ela precisa ser multidisciplinar, e com a ecoterapia, a gente tem mais um membro na equipe, que é o cavalo.
a gente precisa também cuidar do cuidador. São mães, pais, famílias sofridas com o diagnóstico, e essa família ela precisa estar fortalecida para poder ajudar no processo de estimulação dessa criança. Então, é muito importante a gente cuidar da família também, e não só da criança. Existe um projeto que são as redes de inclusão, onde eu fiz esse treinamento e hoje eu sou multiplicadora, onde o meu grande objetivo é ensinar as mães, não só a família, mas também professores a fazer uma estimulação adequada da criança. E o que é mais importante? Essa estimulação, ela é feita com brinquedos, e esses brinquedos são brinquedos feitos de material reciclável. A gente não necessariamente precisa de brinquedos caros para poder fazer estimulação. A gente consegue fazer brinquedos através de sucata, e são brinquedos também que servem para estimulação. Esse projeto da Redes de Inclusão foi feito na época do Zika vírus, onde foi entregue uma bolsa para cada família, e nessa bolsa existia um material de estimulação, que era composto por mobile, tapete, lanterna, chocalhos, enfim, materiais que serviam para estimulação. E hoje a gente faz isso com as nossas famílias. A gente ensina a família a preparar, a fazer o material para estimular o seu filho, sua filha em casa. E para terminar, eu gostaria de falar que esse aqui é um projeto que é feito no Hospital da Ceilândia, e são aqueles ensaios de newborn, né, que muitas crianças fazem. Essas crianças estão internadas e elas têm essa oportunidade de fazer esse ensaio fotográfico. E eu gostaria de terminar com a frase falando que, quando a gente fala em desenvolvimento, quando a gente fala de intervenção, a gente busca a inclusão dessa criança. Uma criança que começa uma estimulação precocemente, a gente busca lá na frente a sua inclusão, tanto na escola como a inclusão social. E quando a gente reflete sobre inclusão, a gente precisa estar atento ao que o outro diz, mesmo que ele não use palavras. Obrigada, e eu fico à disposição.